Fala galera, sou eu de volta com vocês, Adilson do canal do Prof, o seu canal sobre criptomoedas aqui no YouTube. Hoje falando mais uma vez com vocês sobre XRP, galera. É isso aí, XRP. Para quem não conhece, eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns vídeos que eu fiz sobre XRP para que você possa conhecer esse token. É um dos tokens mais antigos que existem, tá? E quase todo mundo tem esse token, ou pelo menos já teve, já comprou esse token, tá bom? E a XRP, ela vem enfrentando, como vocês sabem, um processo judicial junto ao SEC, Security Exchange Commission, lá nos Estados Unidos, ok? Desde o ano de 2020, desde o ano de 2020. Tem tudo isso aí já badalado aí no nosso canal, e eu vou deixar esses vídeos com vocês na descrição do vídeo para que aqueles que não tiveram a oportunidade de tomar conhecimento sobre XRP, assistir esses vídeos e passar a entender o que está acontecendo com esse token, galera, com a XRP. Desde já, se você achar interessante, faça a sua inscrição no canal. Se você gostar do vídeo, dê o seu like e faça os seus comentários para que a gente possa conversar e trocar ideia sobre XRP e também sobre outros ativos, caso vocês desejem, galera. Estamos aqui no Twitter, tá? Da Ripple, tá? No Twitter da Ripple, com 2,5 milhões de seguidores, é o Twitter da Ripple. E, assim, XRP tá ativa, galera, tá mandando ver, tá ativa. E tem aqui, tá? Conselheiro Sênior da Ripple, Anthony Welfare e outro cara aqui, o CEO, tá bom? Falaram sobre a importância de trazer o Registro Nacional de Terras da Colômbia em cadeia, ou seja, colocar todo o registro de terras da Colômbia em blockchain, em cadeia. Olha que interessante, né? É claro que isso aí já é uma tendência das criptomoedas, ok? De fazer esse tipo de registro, né? No futuro bem próximo nós teremos todos os imóveis, tudo cadastrado, tudo em blockchain. Você vai poder comprar e negociar os seus imóveis em blockchain, em criptomoeda, que vai ser muito interessante, vai ser muito legal. Eu estou apenas mostrando a vocês que, embora esteja enfrentando esse processo junto ao SEC, tá? A Ripple ainda continua ativa e muito ativa, galera. Gestão simplificada de ativos digitais, preços otimizados, acessos expandidos ao capital, acelerado crescimento do cliente. Esse é o poder do Ripple Liquid Ruby. Saiba como a solução tornará a compra, venda e realização de criptomoedas mais eficiente. Então está aqui a Ripple com uma coisa chamada Crypto Liquid Ruby, ok? E ela tá mandando ver, mandando bala. Aqui o Brad Garlinghouse, o CEO da Ripple, em entrevista a um canal americano, falando sobre regularização de criptomoedas, e ele é a favor, né, dessa regularização. Ele acha que o governo deve realmente regularizar. Tem até aqui, eu vou até tocar um pouquinho para vocês. And are they getting enforced enough? I would say we could do better. And clearly we've seen that with some recent examples. Was there enough understanding what was happening with some, I'll pick on Luna as an example, that people... Ele está dizendo que a comunidade poderia fazer melhor, tá? Na questão como eu falei agora, da legalização, digamos assim, da regulamentação, melhor dizendo, das criptomoedas, né? E ele fala sobre Luna aqui. Fully understand what was happening there, and what was there fraud? I don't know. I haven't followed it closely, but certainly I would expect regulators to have looked more proactively, maybe, at some of that. Então ele está dizendo que essa regulamentação poderia ajudar a evitar problemas que é como ocorreu com a Luna, né? E fazer com que as pessoas sejam mais proativas, né, na intenção de evitar esse tipo de problema. Eu não vou ficar aqui traduzindo tudo para vocês, vou deixar aqui o link do Twitter para vocês na descrição. E aí segue, galera. E aí segue, tá? O vídeo no Twitter. Vamos passar para a próxima tela. Aqui continuando, né? Aqui uma notícia publicada no FX Street,
né, um portal sobre criptomoedas, dizendo que o processo SEC versus Ripple, a gigante do pagamento, avança para acabar com a batalha legal. A Ripple Labs divulgou seu relatório do segundo trimestre de 2022, revelando um impulso agressivo dos NFTs. Então, NFT, né, galera, é uma parada que está realmente forte na comunidade, não só da Ripple, mas em várias outras comunidades, tá? E a Web3 também, né, tá aí firme e forte com a história do metaverso. O processo da SEC não impediu a Ripple de buscar oportunidades de crescimento, galera, olha só. Isso é muito importante, tá? Foi o que eu falei no início do vídeo, estão ativos. Então, o processo do SEC não impediu que a Ripple parasse de buscar oportunidades de crescimento. A gigante de pagamentos reiterou seu compromisso com a batalha legal. Analistas acreditam que o preço do XRP está pronto para refazer para o nível de suporte estável, já que os bulls não conseguem elevar o preço. E aqui segue a notícia, galera, para vocês depois darem uma olhada. Eu não vou ficar lendo tudo com vocês, que é para a gente não deixar o vídeo muito longo. Aqui mais uma notícia, agora postada em um outro portal chamado Daily Road, tá? Produto de pagamento transfronteiriço alimentado por XRP da Ripple vê crescimento de 800%, apesar de processo da SEC em andamento. Então, eles ainda estão enxergando um crescimento, né? O produto de pagamentos transfronteiriço da Ripple tem visto um crescimento maciço no volume ao ano, apesar da batalha legal em curso da empresa com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC. Segundo o trimestre de 2022, o produto de pagamento chamado Liquid Lab, né, sob demanda, o ODL, que eu falei na outra tela, teve um crescimento de 9x no volume, de acordo com o novo relatório de mercado da Ripple. Galera, os caras estão sentando a pua. Já aqui no Twitter do Red House, né, o que nós vimos na outra tela anterior, tá? Agora estamos no Twitter dele especificamente. Aqui ele fala de várias coisas, dentre elas, tá, sobre a agitação que foi a inauguração, digamos assim, tá, do novo escritório em Toronto do Andy Rubb da Ripple. Quer dizer, apesar de tudo, como eu disse para vocês, os caras estão continuando a crescer, galera. Continuando a crescer, abrindo um escritório no Canadá, né? Então, os caras estão sentando a pua. Aqui no próprio site da Ripple, tá? Eles falam sobre a inauguração do escritório, né? Que eu mostrei a vocês no slide anterior. Tá ok? E aqui ele fala, o evento de pontapé inicial foi realizado para a abertura do escritório da Ripple em Toronto em junho, especificamente para atrair os melhores talentos da engenharia, com base em parcerias existentes da Universidade de Blockchain Research, né? Uma universidade de blockchain, olha que troço maneiro, cara. Então aqui ele fala sobre a inauguração do escritório e toda a alegria, né? Todo o entusiasmo na abertura desse escritório. Quer dizer, Ripple indo de vento em polpa, apesar do processo. Imagina quando acabar esse processo. Ainda aqui no site da Ripple, galera, tem uma coisa bastante interessante que eles falam, né? Os pagamentos instantâneos estão prestes a se tornar a base de transações de consumidores e negócios, incluindo pagamentos com cartão, celular e online em toda a União Europeia e no Reino Unido, mas há passos importantes necessários para alcançar uma implementação bem-sucedida. No meu entendimento, isso aqui, a Ripple, ela tá de olho. Aí já é opinião minha, galera, já é conjectura minha. Quem tiver uma opinião diferente e quiser dividir isso aí nos comentários, sinta-se à vontade. Mas eu tenho vídeo no canal sobre esse assunto, tá? Tá lá na descrição do vídeo, deste vídeo, e eu vou deixar também um card aqui que fala sobre a possibilidade da Ripple vir a substituir os pagamentos, né, via SWIFT, galera. O SWIFT ele deve acabar e a Ripple é uma grande candidata a abocanhar essa fatia desse bolo, esse grande bolo. Por isso, no primeiro slide que eu coloquei para vocês,
tá? Nesse slide aqui, lá no vídeo, tá bom? Ele ser tão favorável à regulamentação das criptos, galera. Isso é algo bastante interessante. Isso já é conjectura minha. Vamos passar para o próximo. Outra coisa, o SEC ele tá tão perdido, né, nesse processo, tá? Porque para quem está acompanha o canal, para quem já assistiu aos vídeos sobre Ripple que eu já fiz, tá, comentando sobre toda essa briga na justiça americana e tudo mais, sabe que condenar a Ripple é a mesma coisa que você condenar todas as criptomoedas, sabe? É como se você dissesse que o Bitcoin e o Ethereum, né, também estão errados. Ok? Eu já comentei isso com vocês. Tá? E a SEC sabe disso. E ela está tão assim, está tão desesperada que ela está agora com essa de não permitir que a comunidade ajude na defesa da Ripple, né? Os caras estão realmente são irredutíveis em relação a não dar o braço a torcer, né, nessa batalha judicial. Está aqui, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos está tentando impedir os detentores da Ripple XRP de ajudar na defesa da Ripple e proibir o advogado John Denton de qualquer participação adicional nos processos, né? Essa, em sua objeção oficial apresentada na terça-feira, dia 19 do 7, se eu clicar aqui, eu vou abrir uma objeção, vocês podem fazer. Eu vou até clicar aqui para mostrar a vocês, galera, só um minutinho. Deixa eu dar uma clicada aqui. Aqui está a carta de objeção formal apresentada, tá? Eu não vou ler ela com vocês, vai ficar aí à disposição no canal. Quem quiser depois dar uma olhada no link e abrir esse link que eu postei aqui, né? Que foi esse link aqui, né? Apresentada, você vai ter acesso a essa carta. Você pode depois dar uma olhadinha, pode até inclusive baixar para o seu computador. Então, os caras estão nessa onda, cara. Mas a Ripple, ela tá se lixando, porque ela já falou aqui, ó, né? Melhor dizendo aqui nesse outro slide, que caso seja necessário, né? Mesmo ela perdendo o processo, ela pode sair, se for colocado aqui no live com a galera, ela sai dos Estados Unidos. Ela mete o pé, ela sai, ela vai sediar-se em outro local. Ela não tá nem aí, galera, não tá nem aí, porque ela sabe que ela está certa, que esse processo ele é completamente nonsense, sem sentido, sem fundamento. Embora a Ripple tenha permanecido entre as 3 maiores criptomoedas do mercado durante vários anos, um processo da CVM, aqui eu vou contar do processo tal, tá? Isso aí em dezembro de 2020, eu já expliquei isso para vocês, né? E com o processo estendendo-se por mais de ano e meio, o CEO da Ripple parece estar cansado, está de saco cheio das regulações americanas, tá? Em conversa com a Exo, Brad afirmou que a empresa sairá dos Estados Unidos caso perca o processo. Porque realmente, galera, quase 2 anos, 1 ano e meio, nessa briga aí, nessa boberice aí do SEC, mas é aquela coisa, eu já coloquei isso para vocês aqui no canal, a minha opinião a respeito disso, né? O governo, eles não querem, eles não têm interesse em ter, né, as criptomoedas tomando conta do mercado, não tem interesse em ter um XRP, não tem interesse em ter um Bitcoin, um Ethereum, não tem interesse nessas coisas. Eles querem manter a coisa como está, né? O modelo, esse modelo padrão que persiste aí há décadas e décadas. Então, o que eles puderem fazer para combater, para destruir, né, as criptomoedas, eles vão fazer e já estão fazendo, ok? Já estão fazendo. Vamos passar lá para o próximo slide para o vídeo não ficar muito longo. E aqui, galera, o vídeo que eu fiz há um tempo atrás, tá? Sobre XRP e as profecias do Simpson, galera. Todo mundo sabe que esse desenho ele é sinistro, tá?
Existem muitas teorias a respeito, né, do cara que escreve o roteiro do Simpson, tá? Até uma delas que ele vem do futuro, enfim, né? Muitas coisas eles acertam. Tá aqui no vídeo. E uma delas está aqui, ó. XRP pode chegar a $589 pelo final do ano. É DY, by the end of the year, né? No final do ano. Será, galera? Não pode ser esse ano, pode ser o ano que vem, pode ser daqui a 5, 10 anos, eu não sei, né? Deixa eu tocar um trechinho para vocês. XRP vai bater $589 by the EDY pelo final do ano. End of the year, final do ano. XRP vai bater $589. Galera, isso aí eu tirei do Pinterest, tá? Não sei se é... Então tá aí, pessoal. Acredite se quiser, tá legal? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, tá? Tenham um ótimo final de noite aí, ok? E como eu disse, né, se você não é inscrito no canal e achar que deve se inscrever, você faz a sua inscrição. Se você gostou do vídeo, manda um like. Se não gostou, manda um dislike. E se quiser fazer algum comentário, sinta-se à vontade, galera. E não esqueçam de orar para que não haja conflito em Taiwan, gente. Não pode ter guerra lá, porque senão vai babar geral. Forte abraço, gente. Tudo de bom, fica na paz. Tamo junto, valeu!